Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, a gente está vindo aqui para mais um vídeo, né, da nossa sequência de Elixir e hoje a gente vai trabalhar com bitstrings. Ah, bom, eu não tenho muito o que falar sobre o tema porque eu não conheço muito ele, então a gente vai direto para a leitura do exercício. Eu já dei uma lida aqui, eu acho que para a gente entender melhor eu já abri aqui uma tabela de conversão de binário, porque em alguns exemplos que ele vai dar eu acho que se você não conhece tão bem o sistema binário, eu acho que a gente vai conseguir ver melhor aqui que ele está representando. Então vamos lá. Ele diz que trabalhar com dados binários é um conceito importante em qualquer linguagem, e o Elixir provê uma maneira elegante, né, uma sintaxe elegante para escrever isso, para dar match e para a gente construir tipos de dados binários. Ele diz que no Elixir o tipo de dado binário se refere a uma bitstring e que esse tipo de dado binário ele não deve ser confundido com dados binários em geral, ele está falando aqui. Ele diz que é uma forma específica de bitstring e que a gente vai discutir isso, né, ao passar do exercício. Eu acho que ele está dizendo isso porque não necessariamente a gente vai poder representar só números decimais nesse caso, né? Em alguns momentos a gente vai ver que ele vai conseguir representar até caracteres Unicode. Ele diz que os bitstrings são definidos utilizando uma forma especial, que é o menor, menor, maior, maior. E a gente define o bitstring com segmentos. Ele diz que cada segmento tem um valor e um tipo, que são separados por dois pontos, é um operador. E que o tipo especifica quantos bits a gente vai utilizar para encodar o valor. Ele diz que se a gente omitir o tipo, por default, a gente vai representar tudo com 8 bits. Então aqui tem a definição de uma bitstring de 3 segmentos, de 1 bit cada. Então isso aqui está representando. Lembre-se que o primeiro número é o valor e o segundo número é a quantidade de bits de representação. Então isso aqui está representando algo que tem 3 bits, né? Um bit para cada segmento. E é o 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0 representa o decimal 2. E aqui está uma parte interessante que ele traz para a gente, que eu vou utilizar o EX aqui. E é a gente colocar essa bitstring no EX. Percebam que ele traz para a gente agora o valor em decimal, é o 2, o 010, e a quantidade de bits. Então, você fazer a construção de segmentos, não necessariamente essa construção de segmentos vai ser mantida dessa forma pelo Elixir. Obviamente, são construções equivalentes, mas o Elixir vai printar desse jeito aqui pra gente. Então, isso pode causar um pouco de confusão, e aqui na leitura do exercício ele já fala sobre isso. Ele diz também que o 2.2.1, para a gente especificar o número de bits, é uma forma curta da gente escrever size 1. Ele diz que a gente precisa utilizar a forma mais longa quando a gente quer representar a quantidade de bits com o valor de uma variável. Então, por exemplo, eu não poderia fazer o seguinte código Elixir, colocar x igual a 5 aqui, o a igual a 5, e colocar o 0, dois pontos a, para falar que o 0 vai ser representado em 5 bits. Nesse caso, eu deveria utilizar a sintaxe longa, utilizando o size. O meu z tá zoado já, então vou pegar o size daqui. Size A. Nesse caso, funcionaria corretamente. Binários. Ele tá... Vamos lá. Quando a gente está escrevendo inteiros binários como literais, a gente vai utilizar a notação da base 2, utilizando zeros e uns. E ele diz que quando a gente quer fazer esse tipo de representação, a gente utiliza o 0b, né, para dizer que a gente vai trabalhar com
a base 2. Ele diz que quando a gente vai fazer o display de números decimais, ele vai printar o número decimal no IEX. Então, por exemplo, o 0B, o 010, ele vai printar o decimal 2. É até uma prova da gente mostrar que essa bitstring realmente está representando o número 2 e que ela realmente representa esse binário, é a gente fazer esse tipo de cara aqui, ó. Então, vamos pegar aqui a nossa bitstring e eu vou comparar ela com essa outra bitstring fazendo partner match. Então, 010 representado com 3 bits. A gente pode utilizar o operador igual. Ele vai retornar true. Agora, se eu trocar, por exemplo, um bit aqui, a gente já teria outro número decimal, outro número binário, e retornaria false. E o partner matching daria problema. Bom, beleza. Agora vamos lá para truncamento. Ele diz que se você tem um valor que gera overflow na capacidade do segmento, ele vai ser truncado pela esquerda. Então, aqui, por exemplo, ele tem um valor de um binário de 4 bits e ele está falando que o tamanho do segmento vai ser de 3 bits. Então, percebam, o bit mais à esquerda, que é o mais significativo, ele é diferente nesses dois caras, o 0 e o 1. Então, esse cara deveria retornar false, né? Mas, como a gente está utilizando a precisão, né, ou um segmento de 3 bits, ele só vai pegar daqui para cá, o 011, que é igual nesse caso. Opa, me perdi aqui. Que truncate. Então, só para a gente mostrar aqui certinho, agora se eu utilizar uma precisão de 4 bits, ou ter um segmento de 4 bits, isso me retornaria false, porque ele não truncaria o bit mais à esquerda. Por appending e appending de bitstrings, a gente pode fazer. Então, não tem muito o que ler ali em cima. Ele define aqui uma bitstring, que tem dois segmentos de 3 bits, então é uma bitstring de 6 bits. E aqui ele coloca essa bitstring entre, né, esses dois outros segmentos aqui que ele tinha. Tá? Então, vou colocar esse cara aqui. E a gente vai colocar o new value lá também. Aí você vai me perguntar, tá, mas como que ele gerou esse valor aqui 120? Né? Como que ele fez isso? Bom, pessoal, vocês têm que lembrar que quando a gente está trabalhando em binário, né, a conversão para decimal ela é feita com a soma de potências de 2. Tá? Então, só para vocês verem que isso aqui está sendo convertido corretamente, eu vou colocar aqui o 0B. A gente tem aqui os primeiros bits, que são o 011. Depois a gente tem mais 6 bits, que é o 10 e o 001. E depois a gente tem mais 3 bits, que é o 000. Reparem que nesse caso aqui, ele não deveria utilizar esses 3 outros bits, porque ele deixou um segmento de 4 bits para lá. Então a gente pararia, vamos tirar 4 bits dessa string, 1, 2, 3, 4. Daria o 120 que a gente está querendo aqui. E aí o 8 em 4 bits é exatamente o que a gente retirou, que é o 1000, né? 0B, 1000, que é o 8 representado em 4 bits. Tá, então, pode parecer um pouco confuso trabalhar aqui com os binários, mas se você respeitar, né, a quantidade de bits que um determinado segmento tem, tá tudo certo. E uma coisa que você pode perceber é que o 120 foi omitido o size dele, justamente por ele ter 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Que é o que ele disse. Se você omite o size, você está trabalhando
com os 8 bits por padrão. Ele diz aqui sobre concatenar bitstrings. Então aqui a gente tem 2 bitstrings e eu coloco a primeira concatenada com a segunda. E uma coisa interessante que você pode ter notado é a utilização do dois pontos bitstring, ao invés de eu especificar o tamanho da bitstring, que nesse caso seria 6. Quando você não sabe o tamanho da bitstring, né, ou ela é um... ou você sabe, mas também não quer ficar depender disso, você pode utilizar o dois pontos bitstring, que ele vai pegar o tamanho daquela bitstring automaticamente para você. Então, esse aqui é o caso, né? Ele está utilizando o primeiro concatenado com a segunda bitstring e ele não se preocupa em pegar o size delas, porque esse cara vai capturar exatamente o que ele precisa. Depois a gente tem partner match em bitstrings, não tem muito segredo. Você pode, por exemplo, capturar coisas, então nesse caso aqui eu estou querendo capturar os primeiros 4 bits dessa bitstring de 8 bits, que é o 0, 1, 1, 0. Aqui eu posso pegar o value e a gente pode fazer um teste do binário, que é o 0, 1, 1, 0, que é o 6 mesmo. Bom, era isso aqui que a gente tinha. Aqui ele tá falando que se você quiser fazer inspeção de bitstrings, quando você for rodar no EX, ele vai printar de maneira diferente, né? Que é basicamente o que a gente vê nesses casos. Aqui ele dá o caso pra gente. E ele falou que a gente pode criar bitstrings que representam caracteres Unicode. Unicode, até F8. Eles vão ser printados como string caso a gente escreva desse jeito aqui. Bom, é basicamente isso que a gente tinha para ver aqui no exercício. Agora vamos resolver ele. Ele está falando que a gente vai trabalhar, né, com um arquivo binário que vai guardar dados de uma figura ou de uma... dados de uma figura em geral. E aqui ele pede para a gente imaginar que a gente vai guardar 3 cores, né, no arquivo binário dessa figura e que essas 3 cores são representadas por esses binários aqui, né? Então, o 00 representa a cor branca, o 01 representa a cor preta e o 10 representa a cor amarela. E que a gente quer utilizar os índices para representar a cor de cada pixel da figura. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele está pedindo para a gente fazer aqui é implementar o Relative Bit Size. Então, ele vai dar uma quantidade de cores para a gente e ele quer que a gente calcule quantos bits vão ser necessários para a gente guardar essas cores. Então, por exemplo, para a gente guardar 3 cores, 2 bits foram suficientes, né, para a gente fazer isso. Inclusive, a gente poderia guardar até mais uma cor aqui com esses 2 bits, né? Por exemplo, poderia ter o valor binário 11 para guardar uma outra cor. E é basicamente isso que ele diz. Ele diz que a gente vai pegar uma quantidade de cores da paleta e retornar quantos bits são necessários para representar essas cores em números binários. Ele diz que as colors índices sempre começam em 0 e continuam para valores... continuam crescendo com valores inteiros. Então ele diz aqui, por exemplo, para representar 13 diferentes cores, a gente precisa de 4 bits. E 4 bits podem ser utilizados para guardar até 16 cores, já que é 2 elevado a 4. Ele diz aqui que 3 bits não é suficiente, porque 3 bits só pode guardar 8 cores, já que é 2 elevado à terceira. Então, vamos representar aqui, vamos criar essa função. Aqui ele diz que existe uma função chamada log2, né, na biblioteca padrão do Elixir, mas que a gente vai aprender a utilizar depois as bibliotecas do Erlang para
Já que essa log2 provavelmente utiliza uma biblioteca do Erlang. Ele diz que, bom, nesse primeiro momento a gente pode resolver a tarefa utilizando recursão e o integer.pol. Ele diz que se a gente estiver resolvendo esse exercício em uma versão anterior a 1.11 do Elixir, ele criou aqui um arquivo, né, que faz a potenciação pra gente. Mas eu acho que a gente nem vai precisar disso. Tá? A gente pode criar isso aqui de uma maneira simples, que é utilizando guards. Então, por exemplo, se eu quisesse representar se eu não quisesse representar nenhuma cor, eu não preciso de... Eu preciso de 0 bits, já que eu não quero representar nada. Se eu quiser representar números de... Se eu quiser representar até 2 cores, eu preciso de 1 bit. Por que eu preciso de 1 bit? Imagine que eu quero representar azul, sei lá, verde e amarelo. Quero representar essas duas cores. Eu poderia dizer que o verde é 0 e o amarelo é 1. Então, com 1 bit eu consigo representar duas cores. E se eu quiser representar mais cores, aí eu posso fazer a chamada recursiva. E vai ser 1 bit mais o palette by size, chamado para color count. E aqui tem um porém, né? Cada chamada recursiva, né, que eu estou fazendo aqui, eu estou representando duas cores, né, com 1 bit. Então eu sempre vou fazer color count dividido por 2. Beleza? Porque, por exemplo, quando eu tiver 2 bits, então vou fazer uma tabelinha aqui com 1 bit, eu represento duas cores. Opa. Com 2 bits, eu represento 4 cores. Opa. Com 3 bits, eu represento 8 cores. Então a taxa de crescimento aqui, essa função está sempre sendo multiplicada por 2. Cada bit que eu adiciono, eu multiplico por 2 a quantidade de cores anteriores. Então se eu multiplico por 2 a quantidade de cores, né, para eu fazer o processo inverso aqui, eu vou dividindo por 2 o tamanho de cor, o color count que ele me passou como entrada. Basicamente por isso que a gente está fazendo a divisão por 2 ali. Vamos para a segunda tarefa, que é ele quer que a gente implemente uma função que é a emptyPicture, que deve retornar uma bitstring vazia. Então vamos fazer isso. Essa função é bem simples. Então beleza, temos aqui a função com bitstring vazia. Terceira tarefa é para a gente criar a função textPicture, que deve retornar uma bitstring com 4 segmentos. Cada segmento deve ter uma quantidade de 2 bits. E eles devem ter o valor 0, 1, 2 e 3, né, nos segmentos. Então, vamos lá. Então, é uma bitstring. O primeiro valor é 0, com 2 bits. O segundo valor é 1, 2 bits. Terceiro valor, 2 com 2 bits. E o último valor, 3 com 2 bits. Última tarefa, prepend pixel picture, que é uma função que vai receber 3 argumentos. Uma bitstring que representa picture, que a gente vai fazer o prepend. A quantidade de cores que a gente vai ter na paleta. E o índice da cor, né, do novo pixel. Então, um índice que representa a cor, no caso. E que a gente deve retornar numa bitstring com a picture e o pixel adicionado na primeira posição dela. Então, aqui tem um exemplo. Ele tem a picture que é 2 representado em 4 bits e 0 representado em 4 bits.
o color count, que é 13, e o pixel color index, que é 11. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar quantos pixels a gente precisa. Então eu vou pegar aqui e vou criar uma variável chamada bitSize. E vai ser a chamada da função palette_bitSize com o color count que ele passou para mim. Tendo isso, eu já posso utilizar o prepend. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o pixel color index, vai colocar ele como um segmento dessa bitstring do tamanho bitSize. E bom, o próximo parâmetro aqui é a gente colocar a picture, né? É o que a gente está fazendo o prepend nela. Aqui, como eu não sei o tamanho da picture, eu vou utilizar dois pontos bitstring, que ele está reclamando aqui. Ah, aqui, como o bitSize é um valor de uma variável, a gente deveria utilizar a função size aqui, né? Que é o jeito sem utilizar a short. Então é isso aqui que a gente vai fazer. Vamos para a quinta tarefa. Ele diz que a gente precisa implementar uma função que é o getFirstPixel, em que ela vai receber dois argumentos, uma bitstring, que é a picture, a gente vai fazer a leitura, e um count of colors da paleta. E bom, a gente vai ter que trabalhar mais ou menos com o que a gente fez aqui. Então eu vou ter que pegar uma quantidade de bits, que vai ser a que eu vou retirar do meu primeiro pixel, da pintura, para pegar o meu primeiro pixel. Aí aqui é o meu pixel. Opa. Oh, meu X tá zoadaço, cara. Vamos colocar aqui pixel. O tamanho dele é o bit size. A gente vai fazer partner matching aqui, então eu vou desconsiderar todo o resto da nossa bitstring. Como eu não sei o tamanho do resto, eu vou utilizar o 2.2 bitstring. E o partner match que a gente vai fazer aqui é com o picture. Como a gente precisa retornar o primeiro pixel, vamos pegar pelo partner matching e é isso. Agora percebam que aqui pode dar um problema, e eu acho que ele avisa pra gente, que se a gente recebeu um empty picture, a gente deveria retornar new. Então já vamos fazer o caso especial dessa função. Então, se eu receber uma empty picture, eu nem preciso considerar qual é o meu color count. Posso direto retornar new. Sexta tarefa, drop the first pixel from picture, que é uma função que remove o primeiro pixel da bitstring. Ela é muito parecida com essa função aqui. Só que agora a gente vai desconsiderar o pixel, né? E vai pegar só o resto aqui da bitstring. Essa função pode ter o mesmo problema da função anterior, que é receber uma bitstring vazia. Então já vamos fazer a definição para isso aqui. E se ela receber uma bitstring vazia, vamos ver qual que é o comportamento padrão. Que é, se receber uma empty picture, deve retornar uma empty picture. Então, ao invés de new, a gente retorna esse cara. E a nossa última tarefa, que é concatenar duas pictures, que, bom, é extremamente tranquilo. Nem vou precisar ler nada lá. Que é a picture 1. Eu não sei o tamanho dela, então 2.2 bitstring. E a picture 2 como segundo segmento. 2.2 bitstring, por eu não saber o tamanho. E acho que isso aqui é suficiente para fazer todo o código funcionar. Vamos utilizar o mix test. Carregar aqui. Ah, esse meu X tá foda, bicho. Mix test.
A gente teve algumas falhas, vamos ver. Tô vendo o que aconteceu aqui. Palette bit size. Precisa de 2 bits. Nossa, eu retornei alguma coisa muito bizarra aqui. Ah, não é menor ou igual a 0 nesse caso, né? Quando o color count for menor ou igual a 2, ele vai retornar 1. Então, aí agora passou tudo. Bom, era basicamente isso, né? A lógica que eu expliquei aqui continua a mesma. Eu que tinha errado aqui o guard da função. Mas, bom, eu não tenho nem muito o que comentar desse exercício. Como eu disse, é um assunto que eu não conheço muito. Nunca tive que trabalhar com isso aqui em nenhum outro caso. E é isso aí, galera. A gente se vê na resolução de um próximo exercício. Até mais.